Então vamos lá. Esse eclipse, gente, já vem vindo desde a lunação de Escorpião. A gente tem dois elementos, dois planetas fortes envolvidos nesse período, e por isso que a gente está com uma sensação de um peso. Não sei se vocês estão, como é que vocês estão sentindo, já que vocês estão comigo aqui. Então me conta um pouco como vocês estão percebendo. O que é essa tensão, é o que para vocês, né? Mas a gente tem dois elementos, dois planetas que estão profundamente envolvidos nesse eclipse, principalmente agora esse, tá, de lua, eclipse lunar e de lua cheia, e são os dois planetas que já vêm conversando não, né, eles já vêm se bicando, entendeu, há um bom tempo, que é a quadratura de Saturno-Urano. Essa quadratura já está acontecendo há muito tempo, nós já estamos vivendo processos dessa quadratura, mas esta quadratura, Saturno-Urano, está envolvida no eclipse. E quando está envolvido no eclipse, o que acontece? Então, todo esse momento mais tenso recebe o colorido, então, ainda maior de algo que já estava em conflito. Então, é como se a gente estivesse aumentando as camadas de tensão. Por isso que não tem muita outra coisa para falar, né? Está aumentando a camada de tensão. E essa quadratura, ou seja, Urano e Saturno, são dois planetas que contraditórios no seu significado, né? Porque um fala do avanço, de avançar, de mudar, de renovar, e por isso fala muito sobre imprevistos, coisas que acontecem assim de repente, não é? Viradas em processos, coisas que não estavam ali planejadas, de repente acontece, você tem que lidar com aquela emergência, com aquela urgência, versus, né, Saturno, que quer segurar as coisas no controle da estrutura, não é? Ao contrário, não muda, cristaliza, é o fundamento, é aquela estrutura, né? Muitas vezes uma visão mais conservadora das coisas e, portanto, uma resistência natural a qualquer mudança, uma resistência. Então, olha o choque desses gigantes, né? Um fala, não, vamos mudar. É bem o que nós vivemos ali no processo da pandemia, gente, né? Tendo que aprender urgentemente a mexer em coisas que a gente nem sabia, a mudar rotina, a mudar o dia a dia, a trabalhar mudar o sistema, certo? Mudar o sistema. E não é assim, vamos agora aprender a fazer isso. Não, não era aprender, amanhã tem que fazer. Agora à noite tem que fazer. Não é? Então essa urgência, emergência de algo que você tem que lidar e adaptar rapidamente, versus toda aquela resistência, não é? A própria inércia faz você ficar ali parado naquela situação, né? Naquela sua conservando, não é? Aquele movimento que você vinha fazendo, mantendo, estabilizando as palavras saturninas, né? Estabilizando, mantendo, segurando, controlando, porque não dá para uma estrutura ficar mole, não é? É que nem um prédio, né, gente? Imagina se as estruturas de um prédio pudessem ficar o tempo todo mudando. Não ia ter prédio de pé, não é? Ia cair toda hora, não ia segurar nada. Então, Saturno rege essa estrutura, rege o nosso esqueleto, rege tudo que significa uma estrutura. Portanto, lógico, ele conserva. Lógico, por isso que conservador, certo? Saturno conserva. Por quê? Porque ele não vai mudar tão facilmente. Senão, não seria o Saturno. Então, Saturno é esse. Agora, Urano já é outra força. É justamente ao contrário, é o que vai romper a estrutura, vai mudar, vai renovar, mas não faz isso de forma processual, gente. Faz isso numa virada, faz isso numa ruptura, faz isso num rompimento, faz isso numa mudança rápida. E é esse o dilema. Então, essa quadratura, ela está envolvida diretamente nesse processo, tá? Então, gente, para vocês entenderem, não é? A gente tem Saturno como ponto focal dessa tensão, não é? Então, segurando, né? Bloqueando, por exemplo. Então, olha os movimentos, principalmente aqui no Brasil que a gente está vivendo, né? Então, tem algo que tem que acontecer, que já foi, que, né? Tem que avançar, tem que seguir, né? Bola para frente, seguir adiante, mas existe a resistência. E isso a gente pode entender na nossa vida também. Quando a gente precisa mudar, quando a gente precisa entender, quando a gente precisa fazer algumas viradas e a gente não consegue. Porque não é tão simples, não é simplesmente compreender teoricamente que a gente tem que mudar. Isso a gente sabe, né? Todo mundo já sabe. O problema é executar, o problema é fazer ali na prática essa mudança. E aí que começam os problemas para as empresas, para as pessoas,
nos relacionamentos. Se você olhar a sua vida, você vai ver que é isso que acontece. Essa é uma dificuldade humana, não é? Não é tão fácil. Se fosse fácil, toda hora a gente mudaria e ninguém sofreria, não existiria sofrimento. A gente não iria estar escrevendo aqui no chat que está tenso, que está difícil, né, gente? Se fosse muito fácil, mas é exatamente isso, a gente se acostuma com aquela estrutura, ou com aquele sistema, ou com aquele hábito, não é? Ou com aquela ideia. A gente tem uma ideia, a gente se acomoda na ideia, resiste na ideia, segura a ideia, acha que só aquela ideia é boa, porque é boa, né? Até agora estava sendo. Mas amanhã pode não ser mais. Amanhã pode entrar, então, uma força uraniana e romper este paradigma. E aí você é obrigado a falar para toda a sua estrutura, abrir para o novo, entender uma nova ideia, às vezes até conflitante com a sua. Esse é Urano mesmo, gente, tá? Conflitante, aquele que é o diferente. Então, Urano trabalha com as diferenças, trabalha com aquilo que a gente precisa se adaptar justamente a um mundo bem múltiplo, de ideias, de coisas. É o que vai debater, é o que vai desafiar, né, o sistema, é o que vai falar, muitas vezes, quem disse, quem fez, quem mandou, por que assim? Ou seja, vai questionar o tempo todo, não é? E é interessante que Urano está totalmente ligado aos princípios de democracia. Olha que legal, né? Então é assim, gente, a gente fica falando o tempo todo de, eu quero liberdade, Urano, né? Liberdade, liberdade. Mas se a gente não aprende a lidar com diferenças, então a gente não está trabalhando Urano, tá? Não estamos. Então se a gente não sabe questionar, debater, ouvir pessoas falando coisas que a gente não aceita, que a gente não gosta, que não está na nossa estrutura, mas está no espaço comunitário. Isso é Urano que rege também, o espaço comunitário. Pessoas habitam esse espaço, o mesmo espaço. E pessoas são diferentes umas das outras. Têm crenças diferentes, ideias diferentes, sistema de vida diferente, modo de viver diferente. A gente tem, no mínimo, que exercitar esse convívio com as diferenças. Né, gente? Esse é Urano, só que a gente não consegue, porque é uma resistência a tudo isso. Isso não é eu, você, isso é o mundo, isso é a nossa evolução das pessoas. Esse é o desenvolvimento da nossa consciência, não é? Quanto mais a gente desenvolve isso, melhor a gente vai conseguir conversar dessa maneira. É por isso que o exercício, então, democrático não é algo fácil. Quem diz que é fácil? Não é? Lógico que não. É muito mais fácil não ter nada disso, não é? Ter lá, instituir ali uma regra, uma pessoa decide tudo e fala, agora todo mundo obedece. Aí, ó, que faço? Onde está o desafio? Não tem nenhum desafio. Não é? O desafio é segurar. O desafio é controlar, então, os dissidentes, as pessoas que pensam diferente. Certo? Agora, quando a gente fala em trazer para um espaço coisas que são muito diferentes, óbvio que é tenso e que tem conflito. Eu estou falando tudo isso porque essa quadratura, que acontece ainda, está acontecendo já há um tempo, né, desde 2 anos já, ela está envolvida num eclipse. E é um eclipse no eixo Touro-Escorpião. Então, isso é como se aquilo ainda viesse à tona, todas essas dificuldades que vêm acontecendo aí, ó, desde a pandemia mesmo, gente, tá bom? Vem vindo esse dilema, então agora é como se a gente estivesse naquele ponto de mutação, ponto de virada, ponto para transformar. É a força maior aí desse processo de transformação e de virada de mesa.